Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Para ensiná-lo a se harmonizar consigo mesmo e a tornar sua vida mais plena em todos os sentidos, está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, viu? É uma alegria muito grande sempre tê-lo aí do outro lado da telinha. E aí? Está ansioso para saber o que o programa traz de especial para você hoje? Então vem cá comigo. O preletor Heitor Miyazaki entra num campo bastante problemático, mas que atinge muitos hoje em dia. O sentimento de culpa. Perdoe a si próprio é o tema da palestra de hoje. Então, autopunição é resultante do sentimento de culpa que a pessoa carrega por culpar a si próprio. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Luiz Miguel Dávila Mendonça vai orientar uma moça que engravidou do namorado que não quer assumir o filho. E há um agravante, os pais dela nada sabem. A partir de agora, agradece muito a esse filho que está dentro de você. Agradece muito a teus pais, a teus antepassados. Fique conosco e experimente a paz advinda da compreensão de que somos filhos de Deus. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Aceite ou Noie de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Um sabotador estreita dentro do coração daquele que se condena. Por erros do passado, muitos patinam na vida, pois em algum momento o próprio subconsciente se castiga e se trava. Então, perdoe a si próprio. É a dica de agora com o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Olá, pessoal de Juiz de Fora, um abração. Natal, Rio Grande do Norte, muito obrigado. Um abraço para todos. Vamos falar um assunto sumamente importante. Muitas pessoas rezam, falam da boca para fora, esquece que na oração ela disse uma palavra muito importante. Quando a pessoa faz a oração Pai Nosso, fatalmente chega naquela frase, perdoai assim como nós perdoamos. Não basta falar, é importante praticar. E o perdoar, uma ocasião eu estava em Cuiabá, um abraço Cuiabá, e falando sobre o perdão, e uma jovem falou, o senhor está falando muito sobre o perdão, poderia simplificar numa frase o que é o perdão, o que é perdoar?
disse, é tirar a pedrinha que está no seu sapato. Isto é perdoar. E complementando, o professor Masaru Taniguchi diz, perdoar é dizer, você não é culpado, isso é perdoar. É uma coisa grandiosa, você não é culpado. Errar, quem que não erra? Qualquer um pode errar. Mas através dos erros nós vamos nos aprimorando, vamos aprendendo a fazer a forma correta. Estou utilizando esse livro, A Verdade 8, da coleção A Verdade. E aqui diz sobre, antes de pensar em perdoar a si próprio, vamos entender melhor sobre o perdão ao próximo. Uma ocasião estava no seminário em espanhol, em Santa Tecla, Rio Grande do Sul. Era um seminário dirigido especialmente para as pessoas que falam o idioma espanhol. Então estavam nesse seminário pessoas do México, do Panamá, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia. E em determinado momento, uma senhora meio jovem ainda, chamada Rosa, dos 35 anos, ela disse, eu nasci cega da vista direita. E o médico disse que não tem cura. E ela havia dito antes algumas coisas da sua passagem, da sua vida. Então, disse-lhe o seguinte, vou lhe falar a verdade, conhecendo a verdade, compreendendo a verdade, ela libertará, disse Jesus Cristo. E um primeiro fato que eu preciso lhe falar é que você guarda a mágoa da sua mãe porque ela te rejeitou. Você disse que é a 8ª filha, sua mãe já tinha 7 filhos. E quando ela engravidou, você ficou muito magoada com ela. Pelo fato de você ficar magoada, você não queria ver a sua mãe. Quando você fica magoado com uma pessoa, você não quer nem ver a pessoa a quem lhe magoou. É natural, isso é uma reação normal do ser humano. Por esse fato que o seu olho direito nasceu cego. Mas se você perdoar a sua mãe do fundo do coração você vai enxergar. Nisso ela disse, mas o médico falou que não tem cura, mesmo fazendo transplante de córnea, não tem cura, porque está tudo cego, está tudo seco, não tem condições. Eu falei, o médico vê o físico, mas quem fez esse corpo físico foi você, quando estava na barriga da sua mãe. É você quem foi construindo esse corpo físico. Você ia, voltava, e assim foi elaborando, desenvolvendo esse corpo físico. É a sua vida que construiu esse corpo. Esse corpo é sua obra. Mas, repetindo, pense que você está na barriga da sua mãe, na época que você estava na barriga da sua mãe, e perdoe do fundo do coração. Faça 120 vezes por dia, 150 orações de perdão por dia, até conseguir perdoar. Faça isso todos os dias. Se 120 não for suficiente, faça 150 até perdoar sua mãe. Se não for suficiente, faça 200 até perdoar. No momento que você conseguir perdoar a sua mãe, você vai enxergar. Porque a vida de Deus é uma vida poderosa, uma vida gloriosa. E Deus é amor e manifesta-se quando existe este amor, quando existe esse perdão. Aí nisso ela levanta o braço direito e fala, prof, não necessito fazer tudo isso, não preciso fazer tudo isso. Eu falo, por quê? Porque eu estou enxergando agora, Então naquele momento ela passou a enxergar. E para provar para as quase 200 pessoas que estavam presentes nesse seminário, ela fechou o olho esquerdo com a mão e desceu lá do morro onde estava sendo feita a atividade e foi até o alojamento com o olho direito aberto, com o olho que nunca havia visto. Isso mostra a força do perdão. Uma ocasião, estando em Brasília, uma moça fez questão de fazer um relato na minha frente e ela mencionou que o pai era alcoólatra, sempre deixando a família aborrecida, e um dia ela viu o pai batendo na mãe. Na segunda vez que ela viu o pai agredindo a mãe, o pai estava alcoolizado, ela pulou sobre o pai e começou a bater no pai. E queria que o pai reagisse para poder bater com mais força. E as duas irmãs a tiraram de cima. E ela, chateada, saiu de casa, foi morar sozinha, porque começou-se um sentimento de culpa. Porque ela criticava o pai, porque ele agrediu a mãe.
mas ela agrediu o pai. E nesse sentimento de culpa, nesse sentimento tanto ruim, desagradável que ela estava tendo, ela foi para a academia de Biona. E lá na academia de Biona ela me contou o caso. Então eu disse, analise bem uma frase que retrata a lei da causa e efeito. Quem semeia vento, colhe tempestade. Se você está colhendo tempestade nessa vida, com o seu pai, alguma coisa você plantou numa situação anterior, numa vida anterior. Portanto, faça 120 orações de perdão por dia, durante 3 meses. E ela disse que foi praticando, quando faltavam 7 dias para completar os 3 meses, teve um sonho e viu um rio, ao lado da margem, um índio gordo, sentado, já de idade, e um índio jovem chegando e acabou agredindo e matando esse índio gordo. Na hora ela entendeu, falou, agora entendi. Por que eu estava colhendo essa tempestade? Eu havia plantado essa tempestade, havia plantado esse vento, esse ciclone numa vida anterior. Então ela foi para a casa dos pais, pediu perdão pessoalmente para o pai, e pediu para que o pai a perdoasse. Ao invés de falar, eu te perdoo, ela foi entendendo a necessidade de dizer, me perdoe, me perdoe. Tocou a campainha, o pai que abriu a porta. Não, pai, me perdoe. O pai falou, não, filha, eu que peço perdão para você. Eu nunca fui um bom pai. E os dois ficaram abraçados, meia hora no portão de casa, um pedindo perdão para o outro. Aí é que está aquele recíproco agradecer. O verdadeiro perdão é quando as pessoas mutuamente pedem perdão um ao outro. E nisso, aquela paz interior tomou conta dos dois, o pai parou de beber, ela retornou para casa, aquela harmonia maravilhosa, o pai se tornou aquele pai maravilhoso, exatamente, porque ela se sentiu perdoada e perdoou o pai também se sentiu perdoado. Muitas pessoas carregam um sentimento de culpa porque não aprenderam a perdoar a si próprio. Ainda questão de 15 dias, uma moça me agradeceu, o fato que eu havia dito na televisão, quando disse, Deus já lhe perdoou antes de você ter pensado em pecar. Antes de você pecar, Deus já lhe perdoou. Realmente é isso que acontece, porque Deus não é amor relativo, Deus é amor absoluto. Absoluto. Ele não quer saber se você pecou ou não pecou. Deus não olha dessa forma. Tanto assim que Cristo disse, Ele manda a chuva para o justo e para o injusto. Se Ele manda a chuva para o justo e para o injusto, Ele não está vendo quem é justo e quem é injusto. Deus é lei. Mas se você quiser realmente unir-se a Deus, é preciso manifestar o amor. Tirar a mágoa, tirar o ódio do fundo do coração. Praticar verdadeiramente. Você deve perdoar não somente aos outros, mas também a si próprio. Esse é um fato muito importante, porque às vezes a pessoa sabe perdoar o próximo, mas não sabe perdoar a si própria. Não perdoa a sua própria pessoa. Aprender a perdoar a si próprio. Tire esse sentimento de culpa, compreenda que Deus já lhe perdoou há muito tempo. Não condene os outros, não julgais para não serem julgados, também não se auto-julgue. Mas quando nós começarmos a compreender do valor que tem a nossa vida, que a nossa vida é uma vida gloriosa de Deus, e aqui na Terra nós estamos nessa escola para aprender, e falando escola, qual é o estudante que nunca errou uma conta? Não existe. Então erros acontecem, mas Confúcio disse, errar é não corrigir o erro cometido, aí é que estará errando. Mas se a pessoa compreendeu que não deveria ter feito isso, compreendeu que errou, pronto, tire isso do seu pensamento. Quando nós começamos a compreender da importância de que nós não somos culpados, ninguém é culpado de nada, aprendemos a não errar, aprendemos a não ser reincidentes, aprendemos a não cometer o erro novamente. Não deve pensar que as diversas infelicidades acontecem como castigo de Deus, que não o perdoa. Deus perdoa, e não é castigo de Deus. É a lei da mente, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem planta, colhe. Há de colher o que semeaste. É lei da mente. É uma lei que atua de acordo com aquilo que você planta, de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com o que você semeia. É por isso que muitas pessoas, ao começarem a entender
Então o karma que eu cometi é um karma negativo que eu cometi. Eu tenho que pagar esse pecado, tenho que pagar isso, tenho que pagar, não tem outra saída. Agora analise o seguinte: será que não tem outra saída? Será que nós temos que pagar porque você errou, tem que pagar infalivelmente? Pela lei da mente, sim. Há de colher o que semeasse. Mas será que Deus é tão intransigente a ponto de exigir que nós paguemos? Se você nem lembra do pecado que você cometeu nas outras encarnações? Tem saída? Tem. Cristo deu a saída. Conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará. Por isso, quando você compreender que é filho de Deus, e Deus é amor, você também deve compreender. Então Deus me perdoou os pecados. Sim, claro que perdoou. Antes de cometermos o pecado, Deus já tinha perdoado. Deus é amor absoluto. Deus é aquele coração bondoso, mas tem sabedoria, né? Com muito amor e sabedoria. Então Ele faz com que cada pessoa vá entendendo por si só, nesses processos que nós estamos de ida e vinda, terra, mundo espiritual, terra, mundo espiritual. Chega um momento que nós chegaremos num aprimoramento espiritual tão elevado que não necessitaremos mais reencarnar. Deus é infinito, amor infinito. Está sempre abençoando, está sempre abençoando. É isso que acontece. Deus está abençoando todo o mundo, todo o universo, não é somente o planeta Terra, a todo instante, a todo instante. Deus jamais castigará os homens zangando com os seus desacertos no mundo fenomênico. O fato da pessoa cometer um erro, Deus jamais irá castigar. Quando a pessoa acredita que Deus a castigará por estes ou aqueles atos, pode acontecer que ela própria provoque inconscientemente doenças e desgraças para si como uma forma de autopunição. E ela começa a padecer com algum problema, algum sofrimento, não por castigo de Deus, mas autopunição, punição a si próprio. Por isso que Karl Menninger, o grande gênio, o grande papa, o grande mestre da psiquiatria moderna, escreveu um livro com o título O Homem contra si próprio, contra a sua própria pessoa. Então, autopunição é resultante do sentimento de culpa que a pessoa carrega por culpar a si próprio. Assim como as pessoas quando veem, certo, ou ficam tomando conhecimento de certos noticiários, de alguma pessoa que foi prejudicada por outra, que foi assassinada, que foi vítima, a população já quer condenar a pessoa, julgar, condenar, e até alguns falam em pena de morte para a pessoa que fez aquilo. Então a pessoa julga, condena e quer até que a pessoa morra. Mas se essa pessoa que cometeu o erro é a própria pessoa, ela também vai julgar, auto-julgamento, faz o auto-julgamento, faz a autocondenação, a autopunição, ela mesma está contra ela mesma. Por isso, compreendendo que é filho de Deus e aprender a perdoar a si próprio é fundamental para você encontrar a verdadeira paz. Abra o coração para Deus e sinta. E veja que Deus é lei. Basta simplesmente compreender. Eu sou filho de Deus. Deus me abençoou e todos os dias, ao você praticar a oração, sinta que realmente a bênção de Deus está te envolvendo, eliminando todos os pecados que você cometeu e nessa hora você está renascendo para uma nova vida. Muito obrigado. Para o nosso quadro de perguntas e respostas, muitos abrem o coração ao mesmo tempo em que oportunizam que milhares de pessoas também recebam orientação. Hoje, o preletor Luiz Miguel Dávila Mendonça transmite a força do ensinamento para uma moça de 21 anos que engravidou do namorado, mas ele se nega a assumir. Acompanhe. Aceite Noie trazendo respostas para você. Hoje nós estamos recebendo uma pergunta da Mara. É a seguinte: engravidei e meu namorado não quer assumir o filho. Tenho 21 anos e meus pais ainda não sabem. Estou perdida sem saber o que fazer. Me ajudem. Mara, sinto muito, não, o que você está passando nesse momento. Justamente quando você precisa mais proteção, você se nota que está desprotegida.
verdade? Mas lembre o seguinte, que uma árvore dá uma boa sombra. E a árvore são os nossos pais. Mesmo que você possa acreditar que talvez eles podem ficar magoados com você, mas eles são a árvore da tua vida que vai te proteger, tá bom? Então, eu desejo assim, primeiramente, parabenizar muito, porque você assumiu primeiramente esse filho. Você poderia ter abortado aquele filho. Hoje, no fato de você querer ter o filho, significa que você é uma grande mulher. E você não é uma mãe que assassinou um filho. E isso é uma coisa, uma bênção muito grande para você, que vai perdurar para a vida toda. Eu gostaria, assim, para muitas pessoas, jovens, que estão passando por aquela dificuldade, o corpo é um templo de Deus, verdade? E um templo de Deus são as pessoas que vão lá para rezar, para fazer coisas boas. Cuidem de seu templo. Não entreguem para qualquer um. Esse templo tem que ser dado para a pessoa que você ama, com responsabilidade. Então, centre bem em esse assunto. Agora, esse filho veio com uma grande missão para vocês. A partir de agora, agradece muito a esse filho que está dentro de você. Agradece muito a teus pais, a teus antepassados, os antepassados do pai de teu filho ou tua filha. Você vai criar um ambiente adequado. Eu tenho plena certeza que aquele jovem pode mudar a sua postura e criar aquela maturidade para voltar com você e ser um matrimônio feliz. Caso contrário, você será uma pessoa muito feliz com aquele filho e vai em frente. Muito obrigado pela pergunta. Acoplou-se em nossas almas a força propulsora transmitida por mais um programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação. E vamos finalizar, como sempre, com chave de ouro. A mais elevada, gente, sabedoria não entra em uma mente inchada de preocupações, não. Mas cabe perfeitamente na simplicidade do coração. Por isso, com a alma leve, vamos ao nosso momento de oração. Oração por segurança e prosperidade. Você precisa abandonar a preocupação e o medo. Se não o consegue, é porque se esqueceu do Todo-Poderoso que é Deus. Este ser grandioso é que age através de você. Por isso, tenha a inabalável convicção de que somente coisas boas acontecerão para você. Não se esqueça de que está sob a proteção de Deus. Você é filho de Deus. Deus, que é seu Pai, alegra-se em ver o filho feliz. Mentalize do seguinte modo: protegido por Deus, sou sempre saudável. Protegido por Deus, sou sempre feliz. Protegido por Deus, sou sempre próspero. Protegido por Deus, estou sempre seguro. A sabedoria de Deus sempre me orienta em direção à segurança e à prosperidade. Muito obrigado.